Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1, diz o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Desculpa, vou ler novamente o versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Até aqui. Bom, a gente tem um texto bastante duro, pesado, difícil, e a gente olha para esse bloco. É óbvio, nós não vamos entrar em todo o bloco hoje, não é possível fazer isso hoje, a não ser que nós fôssemos ter uma visão estritamente superficial do bloco. Não é essa a nossa intenção, nunca foi, na verdade, é sempre de aprofundar a discussão, de trazer a discussão de uma maneira bem mais profunda e não meramente superficial, e por isso a gente não tem como esgotar até o versículo 12 nesses poucos minutos que nós temos aqui. Porém, a gente consegue já, a partir do versículo 1 até o versículo 4, entender do que se está tratando aqui. A gente sabe que na nossa relação com as pessoas, é comum a gente ouvir dessas pessoas que elas, ou ao passar por momentos difíceis, tiveram uma palavra de alguém, foram restauradas, foram renovadas, tiveram o seu ânimo revigorado, exatamente por terem encontrado alguém nesse caminho e esse alguém ter lhe dito palavras que fizeram com que essas pessoas mudassem o seu comportamento, mudassem a sua história, exatamente pelo fato de terem ouvido coisas importantes sobre si mesmas e sobre como elas deveriam agir. E por conta desse encontro que lhes proporcionou ter uma visão diferente da coisa, uma ótica diferente que interfere naturalmente no seu comportamento cotidiano. Por outro lado, também não é tão difícil encontrar pessoas que foram destruídas, que estão inclusive até hoje distantes do Evangelho, distantes da igreja, exatamente pelo mesmo material usado. Que material? A língua, que é capaz de produzir aproximação, mas também é perfeitamente capaz de produzir distância.
distância. E aí a gente consegue olhar para esse bloco e dividi-lo em 3 partes, onde a língua ela é capaz de dirigir, onde a língua também é capaz de destruir, mas também é capaz de dar um deleite. Um deleite. E hoje nós vamos nos limitar no aspecto da direção, a capacidade que a língua tem de nos dirigir. E aí a ideia é que você conclua para si mesmo para que direção a sua língua tem lhe guiado. E para isso eu gostaria de lançar mão de uma história que nós temos no Antigo Testamento, a respeito de Saul e Davi. Os irmãos devem lembrar de todo o processo de escolha de Davi, não é? O povo elege Saul, mas Deus escolhe a Davi, e isso deixa Saul possesso de ódio, de raiva, de rancor, querendo com todas as forças que existia nele destruir Davi. Interessante que Davi é eleito ao trono por Deus e depois pelo próprio povo, mas ele não assume o trono de pronto. Ele vai vaguear pelo deserto, fugindo de Saul, não pisa nos tapetes real. Ao contrário, vai para as escaldantes areias do deserto, na tentativa de salvar a sua vida da fuga do furioso possesso Saul. E aí chegando, inclusive foge até para os territórios que não pertenciam a Israel. E ele chega numa cidade chamada Nob, de sacerdotes, com fome. Chega para o sacerdote, pede comida juntamente com os seus, e o sacerdote não tem nada para dar a ele ali. Os irmãos devem lembrar dessa história, está em 1 Samuel. O sacerdote, a única coisa que tem para Davi comer são os pães da proposição, que são colocados ali todos os dias, que simbolizavam um alimento espiritual, e ele dá de comer para Davi e os seus amigos desses pães. E o Davi come, conversa com o sacerdote, só que tinha um cidadão ali. Só que tinha um homem junto entre os amigos de Davi chamado Doeg. Doeg era um aliado de Saul. Sabe o que o Doeg faz? Volta para Saul e conta da relação do sacerdote com o Davi. Distorce a verdade, dando a entender que o sacerdote estava mancomunado com Davi. Sabe o que o furioso Saul faz? Chama o sacerdote e ele já totalmente influenciado pelo veneno do Doeg, acusa o sacerdote de traição, e o sacerdote dando a sua versão, mas o envenenado Saul não dá ouvidos. Sabe o que ele faz? Sabe o que o Saul faz? Ordena que os seus homens matem o sacerdote e toda aquela vila de sacerdotes. Sabe quantas pessoas? 85 pessoas, crianças e animais inclusive. Os homens de Saul se recusam a fazer. Não vamos cometer essa insanidade. Se recusam a cumprir a ordem de Saul. Sabe o que o Saul faz? Ordena ao Doeg que ele faça isso. E o Doeg vai lá e mata todo mundo. Você vai arcar agora com o peso daquilo que você falou. Mata todo mundo. E o Doeg vai lá e acaba com aquela vila de pessoas. Acaba com aquelas pessoas por causa da fala, da distorção da verdade,
do prejuízo que foi capaz de causar para uma vila inteira, a ponto de todos eles morrerem por causa da maldade, do pecado, da maledicência de camuflar a verdade, de modificar a verdade. Vejam o estrago que isso causou. Por outro lado, a língua também é capaz de proporcionar a bondade. A gente vai ter na década de 60 um homem chamado Martin Luther King, que, para combater a segregação racial, diz uma das frases mais repetidas no mundo hoje: eu tenho um sonho. Lembram disso? Eu tenho um sonho em que em meu país os meus filhos não serão julgados pela cor da sua pele, mas sim pela dignidade do seu caráter. E começa a pregar isso contra a segregação racial. Começa a falar, começa a incentivar, motivar as pessoas para uma mudança de comportamento através da fala. E ele é calado no dia 4 de julho de 1968, morto, assassinado. Porém, a morte não foi capaz de anular aquilo que as suas palavras puderam fazer no meio da sociedade norte-americana. Após a sua morte, foi possível perceber o retorno que essa fala foi capaz de proporcionar, trazendo liberdade, trazendo igualdade, caminhando para uma igualdade racial, melhorias. Por outro lado, nós vamos ter na Alemanha um Hitler que conseguia eletrizar as pessoas com seu discurso, com a sua oratória, levou os alemães à guerra com a facilidade que tinha na oratória de convencer as pessoas no seu discurso eletrizante, de levar as pessoas a uma manifestação mais baixa de ódio. E tudo isso usando o quê? A fala, a língua. Vejam a capacidade que existe em mim e você. Mora um Doeg dentro de mim e de você, que é capaz de acabar com as pessoas, que é capaz de destruir a vida das pessoas, mas também é capaz de proporcionar alento, refrigério, descanso, paz, verdade para as pessoas. E aí, por isso que no final desse sermão, você deve responder para si mesmo em que direção você está andando, em que direção está sendo usada a sua língua. Vimos exemplos aqui do Doeg, Martin Luther King, de Hitler, podemos citar outros. Não sei se você já viu a lista de Schindler, o pianista, o menino do pijama listrado. Você consegue ver como aquilo foi capaz de proporcionar tamanha dor, tragédia e destruição na vida das pessoas por causa do mau uso da fala. E é interessante que o Tiago, muito tempo antes antes de Luther King, antes de Hitler, já aponta para nós como deve ser usado esse pequeno órgão que é capaz de proporcionar bênção para aqueles que estão ao nosso redor, mas também tem uma capacidade feroz de distanciar as pessoas de Deus. E é exatamente por isso que ele começa dessa forma. Meus irmãos, e aqui alguns vão dizer que o uso da maneira como o Tiago coloca aqui, meus irmãos, é basicamente dois: para nos lembrar de que nós somos irmãos, para lembrar que nós fazemos parte do corpo de Cristo, para nos lembrar que nós somos o corpo de Cristo. Ele nos trata assim, meus irmãos, para
para que isso não se esqueça, você não esqueça de que nós somos irmãos, pertencemos à mesma família. O nosso irmão supremo é quem? É o Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos parte, nós somos a igreja, nós somos irmãos. Existe uma relação entre nós, uma relação de irmandade entre nós. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Esse é um dos motivos de nos lembrar disso, mas também o outro motivo é lançar mão de um artifício literário para entrar num outro assunto. Essa é uma outra maneira que esse meus irmãos é usado aqui, usando de um artifício literário para iniciar um outro assunto, que é exatamente o que vai acontecer. Por isso é que ele vai dizer: meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres. Dentro de um contexto judaico, estritamente judaico, essa palavra mestre se relaciona a rabino. Porém, no sentido mais amplo, significa aqueles que ensinam, que têm uma autoridade delegada e que estão na função de exercer o ensino. E ele vai dizer o seguinte: não vos tornei muitos de vós mestres. Olha só o verbo, sabendo. Passa a ideia para nós de que aquelas pessoas já sabiam, já tinham a ciência de que estavam naquela posição e, por saberem que estavam naquela posição, herdariam maior juízo. E aí, o que é interessante é que o texto aqui, da maneira como está, não nos ajuda a ter essa compreensão, é de que a ideia que o Tiago quer passar para nós, do que o texto está dizendo, é que por eu saber que eu vou herdar maior juízo, ou por você saber que vai herdar maior juízo, o que é que faz? Você se comporta da maneira correta. Dá a ideia para nós também de que aqueles que estão na função de mestre de ensino, eles se esmeram em fazer isso. Eles vão atrás, eles buscam melhorar, porque afinal de contas, o que é que o mestre faz? A função dele é tão somente o quê? Qual é o instrumento de trabalho do mestre? A língua. Perceba como as coisas estão conectadas. Aparentemente parece um tanto quanto desconexo o versículo 1 do restante. Não está desconexo. Qual é o instrumento de trabalho do mestre? A língua. A língua, a fala. E aí, quando foi hoje de manhã, o que é que diz o primeiro versículo do capítulo 2 de Tito? Vou ajudá-los. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Vejam a relação. Fala. Mestres, não vos tornei muitos de vós nessa posição, porque vocês vão herdar maior juízo. Cuidado com a fala. Cuidado com o que se fala. Se capacita, busca informação, busca melhorar, busca formação, busca qualificação, porque vocês estão lidando com aquilo que é mais importante das pessoas, a alma delas, o espírito delas. E isso é extremamente necessário. Por isso que quando a gente fala a fila do mestre é uma fila diferente, não é sem motivo. Ah, você era mestre? Foi imposto as mãos sobre você e deram-lhe a autoridade de ensinar? Não, filho, a sua fila não é essa não, a sua fila é essa aqui, ó. Vem para cá porque a nossa conversa vai ser outra. Vem aqui, vamos conversar baixinho, só nós dois. Por isso que a responsabilidade é gigante, irmãos, enorme. E aí o que é que o Tiago está fazendo? É exatamente isso. Ah, então o Tiago está desanimando as pessoas? Bom, entenda, você pode entender da maneira como você quiser. O Tiago está tirando as forças? Se a gente for achar que sim e olhar para Jesus, bom, Jesus fazia exatamente isso. Jesus nunca fez a aceitação a ele parecer algo atraente. Nunca fez. Nunca fez. Você não vai encontrar nos evangelhos Jesus fazendo com que as pessoas entendessem que a aceitação a ele fosse um bom negócio.
Opa, cara, um negoção esse negócio aí, vamos se aproximar, cara. Não, pelo contrário. O que é que ele fala para aqueles que decidem segui-lo de uma maneira não calculada? As aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tem certeza? É isso mesmo? É assim. É assim. E aí o Tiago, ele lança a mão disso, explicando que isso deve ser feito de uma maneira extremamente responsável. E aí, no versículo 2, ele vai dar uma informação para nós importante. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. E essa palavra tropeçar é exatamente o fato de ele assumir a capacidade que nós temos de pecar. Interessante que o Tiago se inclui aqui. Tropeçamos, eu também. Vejam o pastor Tiago. Tiago era um pastor. O pastor Tiago se incluindo aqui entre os mortais. Entre os mortais, dizendo que nós tropeçamos, sim. Nós falhamos. Nós pecamos. Esse corpo aqui pecaminoso tem a tendência de se afastar de Deus e da sua vontade. Não tem como não reconhecer isso. Nós tropeçamos. Se alguém não tropeça no falar, versículo 1 no início, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Concordamos com Tiago aqui? Concordamos. Tropeçamos em bastante coisas, muitas coisas. Se você fizer uma reflexão apenas do seu dia hoje. Não sei como é que foi, não sei se você já fez isso. E aí, como é que foi o seu dia? Fez um balanço do seu dia hoje? Como é que foi? Tropeçamos. E aí ele continua: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Essa ideia do perfeito varão, ela é como se fosse uma ideia hipotética, de que se porventura alguém não tropeçasse no falar, seria perfeito varão. E olha para onde ele chama a atenção. Olha para onde, irmãos, ele vai começar a chamar a nossa atenção. É a partir desse momento que ele vai começar a chamar a nossa atenção para algo que às vezes a gente não considera. Ou talvez estamos tão acostumados a um certo comportamento que aí a gente nem se dá conta mais. A gente nem mais atenta para isso. A gente não se dá conta mais de o quão maléfico isso é para a nossa vida cristã, para a nossa vida de devoção a Deus. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha a informação que ele nos dá. Se você consegue, ele está dizendo o seguinte: se você consegue frear aquilo que você fala, ou se você tem a habilidade de por alguns segundos pensar antes, refletir antes, raciocinar antes, ele vai dizer que você é capaz de controlar todo o seu corpo. Todo o seu corpo. É exatamente daí que vem aquela situação: conta até 10. Já ouviram, né? Sabe o que você faz? Conta até 10. Alguns têm que contar bem devagar, né? 2, bem devagar, conta até 10. Para que esse contar até 10? É exatamente para dar a possibilidade de você refletir naquilo que vai falar. Você tem o hábito de fazer isso? Você consegue refletir no que vai falar? Quantas vezes, depois de falar, você não já disse para você mesmo: puxa vida, não devia ter falado. Não devia ter falado isso. Já aconteceu com você isso? Puxa, só que a gente só pensa nisso quando? Depois. E depois que você lança a palavra, é como você subir num penhasco. A ideia é que como você sobe no penhasco com um saco de penas, e de cima do penhasco você solta aquelas penas. É possível recuperá-las?
possível você juntá-las novamente? A mesma coisa é quando você fala de maneira irrefletida, já foi, já falou, não tem como pegar de volta, não tem como trazer as palavras novamente. E o conteúdo da nossa fala fala muito sobre nós. É por isso que a Bíblia vai dizer o quê? Que a boca fala daquilo que o seu coração está cheio. A gente pensa que não é? Mas a fala reflete aquilo que existe dentro de nós. Eu não estou querendo dizer com isso, irmãos, que agora você vai sair daqui e dizer: quer saber então, pastor, eu vou fazer um voto de silêncio. É isso que o senhor quer então, é? Que a gente não se manifeste mais de maneira verbal? É um voto de silêncio? É um voto de silêncio? Então tá bom, vou fazer um voto de silêncio. Vai falar comigo, só vou dizer só pelos gestos, né? É isso, irmãos, que a Bíblia está dizendo? Não é isso. Não é voto de silêncio. O que a Bíblia está querendo fazer, voto de silêncio, até que você consegue, né? Até que você consegue. O que a Bíblia está dizendo é algo mais difícil. É de você ter a habilidade do autocontrole, do autodomínio. Veio aquela vontade de falar, e aí você se certifica de que aquilo que você vai falar passa pelo crivo da palavra de Deus, passa pelo crivo das Escrituras, passa pelo crivo da sua relação com Deus. É verdade? Quais são os crivos? É verdade? Vai proporcionar graça, louvor, edificação a quem está ouvindo. Se não, você não tem por que falar. Como é que chega na pessoa? Você tem certeza que aquilo que você ouviu é verdade? Foi aquilo mesmo? Tem como você se certificar antes de passar adiante? Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. E como a gente já leu o texto inteiro, a gente já sabe que nós vamos chegar nisso aqui. Olha só a responsabilidade que nós temos conosco mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor, que são nossos irmãos. Eu estou falando dentro do aspecto da comunidade cristã. Não vou nem falar de fora. Estou falando tão somente de dentro, porque o Tiago também está fazendo a mesma coisa. Falando para quem? De fora? Não, para os que estão dentro da comunidade. Dentro do corpo, são irmãos. E ele continua, ele vai ilustrar isso dando 2 exemplos de direção. Ele vai usar o exemplo dos cavalos aqui. Ora, versículo 3, se nós pomos freio na boca dos cavalos, para quê? Com que propósito? Para que eles nos obedeçam? E também lhes dirigimos o corpo inteiro. Interessante isso, né? Essa alegoria, essa ilustração. Os irmãos que têm a experiência de já andaram de cavalo, isso não é tão comum no meio urbano, mas no campo, né? Mas provavelmente já viram as ilustrações. Você pode pegar o cavalo, brabo como for, mas se você consegue colocar os freios, os arreios, o arreio, na verdade, onde faz parte aquilo que você coloca na boca dele, de maneira que você consiga movimentar a cabeça do cavalo, você consegue dirigi-lo para onde você quer. E o que é que o Tiago está dizendo para nós? Se você consegue fazer isso com a sua língua, você é capaz de fazer o mesmo com o seu corpo. Se você consegue dirigir a sua língua, para onde? Para onde? Para onde que nós devemos dirigir a nossa língua? Para a obediência. Porque o cavalo, ele obedece a quem? Aquele que está sobre ele, que consegue dirigi-lo através dos arreios, da rédea, do freio.
E a alegoria mostra para nós o quê? Quem é que nos dirige, irmãos? Quem é que deve dirigir a nossa vida? Quem deve assumir o controle? Quem deve puxar o arreio? Deus. Deus. Agora, não sei se você já fez isso, já tentou montar um cavalo bravo sem arreios? Alguém já teve essa experiência? O que é que vai acontecer? Qual a probabilidade de você sofrer uma queda? É grande? Muito. Por quê? Porque é algo indomado, vai pular. Tem até as competições de rodeios, né? O que são as competições de rodeio? O cavalo tem freio ali? O cavalo tem arreio? O que acontece? Sabe qual é o tempo que você tem que ficar em cima daquele cavalo? Para você pleitear, ganhar alguma coisa nos campeonatos de rodeio? Não vamos entrar no mérito de maltratar os animais. Não vamos entrar nesse mérito, essa discussão é ampla. Mas sabe quanto tempo você tem que ficar ali em cima? 8 segundos. 8 segundos. Você acha que a maioria dos peões que treinam quase que diariamente para isso, a maioria consegue ficar os 8 segundos? Não consegue. Sabe o que isso significa, irmãos? Sabe quanto tempo você aguenta dar conta da sua vida? Agora significa alguma coisa. Eu sei que você está rindo disso. Sabe o que isso significa? Sabe quanto tempo você consegue dar conta da sua vida sem a relação com Deus, sem a obediência, sem os freios da palavra de Deus? É segura, a sua vida está segura sem isso, irmãos? Você acha que você está seguro, desassociado daquilo que Deus pode fazer, da proteção de Deus, da obediência que você deve dar a Deus? Para que lugar a sua língua, as suas palavras estão dirigindo você? Para onde? Para onde as suas palavras estão dirigindo a sua vida? Olha o outro exemplo, o último exemplo que ele dá aqui, no versículo 4. Observai, veja o exercício da observação. A palavra, sinceramente eu gosto muito dessa palavra, observar. Poxa, quantos de nós que vivemos num mundo tão corrido temos perdido a habilidade ou a capacidade de tão somente observar. E quando eu falo em observar, é observar sua própria vida. Observe-se. Observe a si mesmo. Olhe para a sua vida. Faça esse exercício da reflexão. Observe-se. Eu tenho repetido isso aqui para os irmãos de maneira reiterada, que é um exercício que você tem que ter. Você tem que se observar. Essa palavra é fundamental. Observe a sua vida à luz das Escrituras. Faça a comparação. Observe a si mesmo. Observai igualmente os navios. O Tiago era um homem que era dado a essa observação, por dando-lhe os exemplos que ele traz para nós, exemplos coloquiais, exemplos que nós entendemos com muita facilidade, inclusive. Observe os navios, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos. A gente sabe muito bem o que é isso. A gente mora numa região que, se você nunca andou de barco alguma vez na vida, você vai andar, eu acho, porque não é possível, né? A gente mora numa região aí, mesmo que seja um barquinho, mesmo que seja de lazer, você vai acabar tendo essa experiência. Você sabe muito bem o que é isso. Os navios sendo tão grandes, batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme. Aí agora os irmãos devem prestar atenção aqui. Um pequeníssimo leme que, alegoricamente, a gente já deduz que se trata do quê? Da língua, da nossa língua. Um pequeníssimo leme são dirigidos
para onde queira. Agora olha só, onde queira o quê? O impulso do timoneiro. Imagina se o timoneiro for um louco. Tivemos um louco, né, na Itália. Lembram? Que bateu o navio transatlântico. Lembram disso? Louco. Imagina se você está no navio onde o timoneiro é um louco. Onde os impulsos desse timoneiro são os impulsos autodestrutivos. Olha o risco que você está correndo. O impulso do timoneiro. Sabe quem é o timoneiro aqui? Eu e você. Eu e você. Para onde os nossos impulsos estão nos levando? Você é uma pessoa que age de acordo com seus impulsos? Você é uma pessoa impulsiva que age de acordo com o momento, com a situação? Se a situação é favorável, você age de maneira favorável. Agora, se a situação ela é desfavorável, você também age de acordo com esses impulsos. É arriscado isso, irmãos? Extremamente arriscado. Os seus impulsos estão te levando para onde? Os seus impulsos, o seu timoneiro, os seus impulsos estão levando você para que direção? Para uma loucura? Para uma sandice? Para um comportamento insano? Para onde esses impulsos estão levando você? Você tem que observar isso. Você tem que olhar para as Escrituras e olhar para si mesmo. Meu Deus, para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Olha a maneira como eu estou usando a minha língua. Olha o que eu tenho feito. Agora, se os seus impulsos estão te levando para a vontade de Deus, prossiga. Se os seus impulsos estão te levando para a obediência a Deus e a sua palavra, meu irmão, minha irmã, siga em frente. Continue. Verão os ventos rijos? Sim, virão, mas continue. Se os seus impulsos são os impulsos controlados por Deus, pelo Espírito Santo, submetidos a Deus e a sua vontade, prossiga. Permaneça nessa direção. Agora, se não, volte. Não cometa a loucura de continuar segundo os seus impulsos. O que lhe aguarda é tragédia. O que lhe aguarda é queda. O que lhe aguarda é destruição. Não faça isso. Não continue. Não continue nessa direção. Volte. Mude a rota. Mude a direção. Entregue a sua vida a Deus. Entregue os rumos da sua vida para Deus. Tire das suas mãos. É a melhor coisa que você vai fazer da sua vida. É tirá-la das suas mãos. Entregue para Deus. Entregue para o Senhor. Ele sim sabe conduzi-lo em triunfo, em vitória. Terão dificuldades? Sim, terão. Os ventos serão fortes? Sim, serão. As lutas serão grandes? Também. Porém, quem controla é Deus. Quem está no controle é Deus. Para onde nós estamos indo? Qual a direção que a nossa fala está nos levando? Para a direção da vontade de Deus ou para nos distanciar dela? Estamos ouvindo a voz do Doeg, prejudicando pessoas, levantando os falsos testemunhos, passando inverdades adiante?
Estamos ouvindo a voz do Doeg ou estamos ouvindo a exortação do Tiago? Ou estamos atentos àquilo que Deus está dizendo na sua palavra, nos certificando de que aquilo que nós estamos falando passa pelo crivo da palavra de Deus, passa pelo crivo das Escrituras, passa pelo crivo do Espírito Santo que habita em nós? Precisamos ter cuidado com isso, meus irmãos. Tropeçamos em muitas coisas. Sim, tropeçamos em muitas coisas. Concordamos com Tiago. Também concordamos com Tiago que se nós conseguimos controlar, refletir sobre esse pequeno órgão que está dentro da nossa boca, nós teremos condições de controlar o corpo todo. É isso que diz as Escrituras, nela que nós devemos colocar toda a nossa confiança. Por isso é necessário você responder para você mesmo: em que direção eu estou indo? Para onde a minha fala está me levando? Olha o que o testemunho mentiroso do Doeg foi capaz de produzir. Ele mesmo teve que matar todas aquelas pessoas. Sabe para quê? Para sustentar aquela inverdade que ele falou, porque se ele reconhecesse diante de Saul que ele havia camuflado a verdade, quem ia morrer? Ele ia morrer. Ele preferiu matar 85 pessoas. 85 pessoas, do que voltar atrás e reconhecer que aquilo que ele estava falando não era verdade. Queridos irmãos, que o Senhor nos livre disso, que Ele nos livre do Doeg que de vez em quando quer se levantar, que mora dentro de nós, mas que a graça de Deus já enterrou e nos deu condições de seguir uma outra direção, um outro caminho. Por isso que a reflexão aqui é importante. Que direção nós estamos indo? Que direção eu estou indo? Em que direção você está indo? Seguindo tão somente os seus impulsos? Se for assim, você corre sérios riscos. Riscos seríssimos. Por isso, reconheça diante de Deus, não diante de mim. Reconheça diante de Deus, fale com Ele. E peça ajuda a Deus para que Ele te conduza na direção correta, na direção da palavra de Deus, na direção da obediência, na direção do temor, na direção da reflexão, na direção da observação. Baixe sua cabeça, fale com Deus, coloque sua vida diante dEle, fale para Ele das suas lutas, das suas dificuldades. Se porventura você tem dificuldade nessa área, Deus tem poder para lhe ajudar. Deus tem poder para que da sua boca jorre palavras que edifiquem, transmita graça àqueles que escutam. Não seja instrumento para afastar as pessoas de Deus, seja instrumento para aproximar as pessoas de Deus, para abençoar as pessoas, transmitir graça, paz, edificação. Fale com Deus e creia que Ele escuta a sua oração e que, o mais impressionante, responde à nossa oração.